Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, como fazer um suporte para afiar a broca na esmerilhadeira. Vídeo completinho, passo a passo. Então bora comigo pro vídeo. Uma coisa que você tem que saber sobre as brocas, tá, pessoal? É que ela tem angulação de afiação diferente. Ó, se eu colocar as duas aqui, ó, você vai ver, né, que essa é mais pontudinha, né? Se eu colocar de frente também aqui, ó, você vai perceber, ó, que a angulação dessa mais fina é menor, né? Então você tem que se atentar a isso. No nosso caso, nós vamos fazer o gabarito para essa maior aqui, tá? E depois a gente vê se faz um ajuste para poder fazer das mais finas. Mas nós vamos utilizar essa angulação aqui porque a maioria das coisas que eu vou furar é metal. Nossa, se você observar, ó, ela tem essa angulação aqui, né, ó, do corte, né, do ataque, e é igual para as duas. E nesse sentido, né, que é essa angulação aqui. Então nós vamos fazer um gabarito que ele consiga fazer essa angulação e faça também essa angulação, tá? Então o gabarito nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar a esmerilhadeira com disco flap. Estou aqui com disco de 80, eu acho, se eu não me engano, é 80. Mas poderia ser até mais fino, né? E qual é a ideia, né? Criar um braço saindo aqui do furo, né, da esmerilhadeira para ficar firme, e dar a volta, né, para ficar aqui na frente com a calhazinha, né? Eu vou usar a cantoneirazinha aqui, essa cantoneira tem 6 centímetros, acho que é suficiente. E aí eu venho e coloco, né, aqui a broca aqui e vou girando, botando aqui na posição já, na angulação bem certinha, tá? Para fazer o braço eu vou utilizar aqui um vergalhão. Eu já fiz a virada aqui, mais ou menos no tamanho, tô dando 9,5 centímetros, né? Então vamos ajustando aqui pra gente ver que eu vou sair reto aqui. Para fixar ele aqui, eu vou utilizar uma barra chata, né? Então essa daqui já com furo aqui. Vai dar certinho, ó. Coloco aqui, parafuso aqui, já corto ela aqui no tamanho que eu preciso, né? Para soldar aqui, né? E deixar já aqui abaixo do meio, né? Para poder ter essa inclinação para eu colocar aqui a cantoneirazinha. Coloquei um parafuso aqui só para a gente ter uma noção, né? E aqui a gente vai marcando aqui para a gente conseguir fazer o tamanho que a gente quer. Então aqui eu vou fazer o seguinte, como eu preciso que ela passe aqui na frente, né? Vou deixar retinha mesmo e colocar ele mais ou menos aqui. Então eu vou cortar ela bem aqui no final, para ter como eu soltar. E vou cortar esse ferro para não bater aqui no disco, né? Passar na frente dele aqui. Fica bem aqui. Deixa eu cortar ele bem aqui assim. Vai dar certinho. Corto esse aqui, corto esse aqui. E aí eu soldo, né? E aqui a gente corta depois aqui, quando a gente fizer a viradinha aqui. Pessoal, cortei aqui, né? Os primeiros cortes pra gente ver aqui como é que a gente vai ajustar aqui, ó. Então aqui é o seguinte, eu vou usar a angulação dessa maior, então eu tenho que fazer essa angulação aqui e essa daqui, né? Então eu tenho que deixar ele mais ou menos assim, ó, né? Pra encostar essa parte aqui. Então eu vou soldar ela mais ou menos nessa posição, vindo de lá, né? Deixando um pouquinho abaixo aqui do meio do eixo, né? Para que a broca fique aqui mais ou menos no meio, né? Daqui mais ou menos no meio do eixo, na hora de eu afiar. Então mais ou menos essa angulação aqui. Então aqui eu só venho, dou um riscozinho aqui, só para mim ter uma referência na hora de eu soldar a posição certa. Então eu vou soldar nessa angulação aqui. Eu vou tirar e soldar na amostra, porque eu não quero que pegue solda aqui na minha esmerilhadeira. Nessa posição aqui mais ou menos. E dá um pingozinho e experimenta para ver se é, né? Qualquer coisa a gente ajusta mais, mas pelo que eu risquei é bem aqui assim, ó, que eu vou ter aqui. Então eu já posicionei aqui na amostra, na posição lá que eu risquei, né? Então eu risquei aqui. Já coloquei na posição, na angulação certa. Se você observar, ela tá angulada, né? O ferro. Eu prendi esse ferro na amostra para ele ficar angulado, né? Na angulação que eu já tinha pegado aqui dela aqui, né? Está mais ou menos na mesma angulação. Eu posso até usar ela aqui para testar mais ou menos. Tá mais ou menos angulado, né? Na posição que estava ali. Agora é só soldar. Pessoal, já soldei aqui, né? Terminei a solda aqui.
Então, o bom de usar um vergalhão de 10 mm como esse aqui é porque eu consigo moldar ele, né? Por exemplo, se ele não der na medida, eu consigo botar na amostra e forçar ele aqui para ele abrir mais. Se eu quiser envergar mais aqui, eu consigo, né? Então, eu consigo puxar ele aqui para a posição que eu quero. Depois de soldado, né? Não fico preso a uma posição soldada e pronto. E ao mesmo tempo ele tem bastante resistência. Vamos ver se deu certo aqui. Então já, ó, ficou o braçozinho aqui, né? Bem certinho. Posição que eu planejei dele ficar nessa posição aqui, ó. Então o braço já tá aqui. Agora eu já tenho como apoiar aqui a cantoneira. Então agora nós vamos fazer o que? Vamos ver onde é que eu vou cortar. Eu quero que a broca fique desse lado aqui, porque o disco gira nesse sentido, ó. Então quando ele girar, ele empurrar a broca para frente, né? Porque se eu colocasse aqui, ele ia ficar jogando a broca para cima. Aqui não, aqui ele vai ficar jogando a broca para baixo, melhor ainda. Então a cantoneira vai ficar aqui. Aqui eu tenho que garantir essa angulação aqui, né? E essa daqui também, né? Então eu quero que a broca fique mesmo no meio, né? Nessa angulação aqui, ó. A angulação da... Eu sempre procuro acertar o fio da broca aqui para ficar bem retinho, tá vendo? Essa angulação bem retinha aqui, ó. O jeito vai ficar do outro lado, né? Bem retinho. Então, essa parte aqui bem alinhado, né? Que aí vai ser onde ela vai pegar. Vai encostar mesmo aqui. Então, ela tá encostando nesse sentido aqui. Então, eu marco, vou cortar ela bem aqui assim. Tá até marcado aqui. Vou cortar mesmo aqui. Eu só dar a cantoneirazinha aqui na angulação certa. Então vamos tirar e cortar. Já cortei aqui no tamanho, agora é só colocar ela na angulação certa aqui, ó. Eu vou alinhar aqui a broca aqui e tirar um dentinho, né, na angulação da broca, né? Como ela vai ficar sempre nessa posição na hora de afiar. Então eu tirar esse dentezinho aqui, ó, para ela encostar melhor no disco, não ficar atrapalhando esse canto. Agora nós vamos soldar a peça, né? Aqui já tá firme. Vamos soldar ela aqui na posição. Vou dar só um pinguinho de solda aqui, né? Então eu vou encostar ela aqui. Encostar a broca, né? Eu vou deixar um pouquinho afastado aqui do disco. Alguns milímetros, uns 3 milímetros eu acho. E aí eu vou usar a broca como referência, né? Deixando ela bem arrumada nessa angulação aqui, né? Da angulação da broca e na angulação de inclinação também. Tá aqui. Agora eu vou dar um pinguinho de solda bem aqui. Dá um pinguinho de solda, ajuste, depois eu tiro para fazer a solda fora, para não ficar queimando aqui, ó. Eu acho que vai. Então é só segurar aqui, né, e dar um pinguinho de solda aqui, já vai resolver. Eu já dei um pinguinho de solda aqui, agora eu vou tentar acertar ela aqui, né, para ficar bem certinho. Um pouquinho torto aqui, ó. Dá uma puxadinha aqui. Prontinho, tá agora bem certinho, ó. Encaixando, ó, perfeitamente. Então eu vou com ela sempre reta, né, na horizontal o fio, né, da broca aqui, ó. Então quando eu encosto, ó, fecha direitinho, tá vendo? Encaixando perfeito, tanto nessa angulação como na inclinação. Perfeitinho. Agora eu vou tirar, né, daqui e soldar por baixo para ficar bem firme. Eu soldei, né, agora por baixo e por cima. Só dar uma lixadazinha aqui para tirar aqui uma soldinha que sobrou. E vamos alinhar novamente no lugar para ver se ficou bom. Pronto, pessoal, concluído aqui, né, que você pode ver. Veja a angulação como é que ela ficou, né? Já tá tudo soldadinho aqui. Agora vamos só colocar aqui na esmerilhadeira, né, pra gente ver como é que ficou, né?
Ver se tá dando certo para poder a gente começar a afiar. Toda vida antes de eu afiar a primeira broca, eu vou ter que fazer uma regulagem, né? Porque ele tá solto aqui, né? Ó. Então eu venho aqui, ó. Essa inclinação, ela tá bem certinha, né? Então eu alinho aqui, ó. Se eu quiser uma angulação maior, eu puxo mais para cá, ó, que ele vai ficar com angulação maior. Se eu quiser com angulação menor, eu puxo ela mais para cá, por perto do coisa, né? Eu puxo ela mais para cá um pouco, ó. E aí ela vai conseguir fazer uma angulação menor. Então é só já posicionei no canto, né? Venho aqui e arrocho o parafuso. Ele não sai do canto, né? Claro que esse parafuso, né, pessoal, tem que ser compatível com a sua esmerilhadeira, né? Caso eu tenha esses parafusos aqui que encaixa certinho. Então eu consigo com ela solta aqui tranquilamente, ó, né? Segurar com a mão e vir com a broca aqui e fazer. Só que fica mais ruim, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar uma cantoneira aqui, ó, né, que passa o parafuso no diâmetro já da rosca aqui, né? Eu coloco aqui, ó. Não tem muito mistério não. Aquela parte de cima ali, né, onde eu prendi o gabarito, você poderia até usar o próprio cabo, né? Que é até mais fácil usar, nem usar a chave, mas preferi usar o coisa, né, o parafuso, porque pega um aperto melhor. Pronto. Aqui tá firme, aqui só. Então agora é só me colocar aqui na moça e prender ela aqui direitinho. A moça tá só com parafuso, porque aqui o espaço é pequeno. Tem mais facilidade aqui para rodar ela. Prontinho. Tá firme aqui agora, ó. Presa na moça, não tem erro, né? Só vir ligar e vamos testar agora para ver se tá funcionando. Eu vou afiar essa broca aqui, pessoal. Uma brocazinha pequena. Veja como é que tá a ponta dela, ó. Tá sem fio nenhum. Com o meu aqui, ó, tem fio nenhum. Então vamos usar ela aqui como... Tem que botar ela aqui na posição que ela fique mais arrumadinha. Bem aqui vai ficar melhor, que eu consigo angular melhor aqui a broca. Prontinho, pessoal, já tá afiada. Esse foi o resultado que a gente teve, pessoal. A inclinação aqui, né, e a angulação aqui, ó. Agora vamos testar para ver se ficou boa, né? Fazer o teste aqui nesse metalão, ver se tá furando. Sem broquinha, né? Não ficou perfeito não, pessoal. Vamos ter que dar mais uma ajeitadinha nela aqui. Ela não tá perfeitinha. Pessoal, que a gente tem que ver na hora de afiar a broca, que eu acho que é o problema que tá acontecendo aqui, ó. Os cortes, eles têm que estar paralelos. Tá, ó, os cortes têm que estar paralelos. Vou pegar uma nova aqui, ó, zerada, tá vendo? Eles são quase paralelos, tá vendo?
Então ela tá abrindo muito aqui. Tenho que dar uma tiradazinha aqui, ó, com outro disco, tá? Que ela tá muito aberta aqui. É só angular mesmo aqui, ó. Acho que é só isso aqui mesmo. Eu vou passar o disco, esse disco mais fino aqui, ó. Mesmo aqui, ó. Eu tirei um pouquinho aqui na frente, que é para ele ficar mais alinhado, ó. O corte ficar mais alinhado. Que aí ele vai diminuir a pontinha aqui, tá vendo? Essa pontinha diminui. Porque se você não fizer esse alinhamento aqui, às vezes ela acaba... Se você olhar nessa daqui, você vai ver que ela tem esse comidozinho aqui, tá vendo? Justamente para poder conseguir afiar. Eu acredito que agora ela ficou boa. Vou mostrar mais de perto. Aqui a parte que eu tirei com a UDIS da outra, né? Só para ficar mais retinho. A angulação aqui tá ok, né? As angulações tá ok. Tá afiado. Acredito que agora tá bom. Por essa danada que ver se tá boa mesmo. Lembrando que aqui é uma broca 8, né? Então vai ter um pouco de dificuldade. Bora lá. Vou furar mais devagar, né? Pra ela não esquentar muito. Não tô botando lubrificante. Pra não ficar queimado. Eu forcei aqui, tá, pessoal? Claro que tinha que lubrificar, né? Você vê que os cavacos ficaram coloridos porque aqueceu demais a broca, né? Mas como a gente queria testar o fio da broca, né? Então eu forcei mais, tá? Zerado. Quase 5 milímetros, ó. 4.95, quase 5 milímetros de barra chata, né? Você viu que furou bem. Obviamente que se eu tivesse botado lubrificante, teria furado melhor, mas está funcionando. Pessoal, suporte finalizado, ficou muito bom, dá para afiar as brocas bem mesmo. Deu uma tinta nele aqui, né, para proteger, para não ficar oxidando. Eu só trouxe no vídeo afiando essa broca de 8 milímetros, tá? Que foi a que a gente fez os testes. Mas se você quiser afiando outros diâmetros de broca, brocas mais finas, brocas mais grossas, comente aqui que eu trago um vídeo somente afiando as brocas. Cuidado que você deve ter se você for fazer esse suporte, tá bom? Você vai precisar de uma broca nova para você justamente copiar essa angulação corretamente, tá? E se você utilizar um vergalhão como eu usei aqui, mesmo depois de soldado, você ainda consegue ajeitar, né? Botar no torno ali, puxa para um lado, puxa para o outro e ir acertando a angulação para ficar bem certinha, tá? Por isso que é necessário você ter uma broca nova para poder você vir testando, né, aqui a angulação. Pra ficar a angulação bem certinha mesmo e requer um pouquinho de treino, tá, pessoal? Porque se você virar a broca um pouquinho para o lado ou para o outro, você já vai errar ali a angulação. Então sempre é bom ter uma nova para você estar analisando como você vai afiar, ao que você vai afiar, né, para poder não errar a angulação, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.